Ai, trava mesmo, trava. Continuando, porque meu celular travou, bugou, resolveu parar de funcionar. No total, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tipos diferentes de formas para existir concordância nominal, o substantivo, o gênero e o numeral na frase. Mas eu consegui ver somente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vi 7 de 11 porque sim, eu comecei a estudar mais tarde hoje e foi o que deu pra eu estudar sem eu ficar cansada, porque eu vi que se eu continuasse eu não ia adquirir bem o conteúdo, então eu dei uma parada porque eu sou um ser humano. Agora a luz da minha casa resolveu ficar piscando e aparecendo aqui em cima. Deixa. Tá. Existe concordância também. Existe concordância nominal entre gênero ou numeral quando existem as palavras um e outro, um ou outro, nenhum e nem outro, seguidos de um substantivo. Ou seja, essas palavras primeiros e após elas um substantivo. Ok? Vai travar mesmo. Primeiro, quando tem essas palavras e um substantivo vem depois, o substantivo deve estar no singular. Aí tem um exemplo aqui, que é nenhum nem outro caso. Caso é o substantivo, porque é algo que dá nome a algo. Nenhum nem outro é a palavra que deve ser... que quando o substantivo está com ela, ele deve estar no singular. Um ou outro caso. Tá vendo? Que quando tem essas palavras e vem depois um substantivo, esse substantivo deve estar no singular. Nenhuma nem outra coisa. A mesma coisa. Um e outro, um ou outro, nenhum nem outro, ou nenhuma e nem outra, basicamente. E coisa é um substantivo uniforme porque não altera. Não existe coisa. Coisa não se altera em relação ao gênero. E nenhuma e nem outra tá basicamente no feminino, mas coisa também tá no feminino, então tá certo. Enfim. Se em seguida da frase que tem essas palavras, nenhum nem outro, um ou outro, um e outro, vier um adjetivo, esse adjetivo ele deve estar no plural, exceto quando tiver um ou outro, ok? Aqui, ó, por exemplo, um e outro caso paralelos. Um e outro, que é a palavra, caso é o substantivo, paralelos é o que dá característica ao substantivo e ele tá no masculino, porque caso tá no masculino, e no plural, porque é um e outro. É uma adição. E outro. Agora, quando tiver um ou outro, não deve ser, o adjetivo não deve ser no plural. Aí tá aqui, um ou outro caso paralelo. Por quê? Um e outro dava a ideia de adição, ou seja, dois elementos. Então, o adjetivo ficava no plural. Só que esse é um ou outro, uma incógnita, um ou outro, não diz em quantidade. Pode ser um ou pode ser outro. Caso paralelo. Olha como ficaria estranho. Um ou outro caso paralelos. Ficaria meio esquisito. Na minha cabeça ficou esquisito. Mas esse eu consegui entender bem. Quando tem essas palavras, nenhum nem outro, um ou outro, seguidos de um substantivo. Se for seguido de substantivo, tem que ser no singular. Tá. Se vier um adjetivo depois, e se for um ou outro, nenhum nem outro, deve ser o adjetivo depois no plural. E se for um ou outro, seguido de substantivo e adjetivo, o substantivo se mantém no singular e o adjetivo deve se manter no singular também, se for um ou outro. É isso. Eu não sei porque eu pauso, sendo que eu pauso e despauso um segundo depois. É só pra não ficar atrasando. Será que quando eu pauso mais fica coisa? Enfim, sujeito em grau absoluto. Esse eu fiquei assim. Foi quando eu já tava ficando mais tarde, eu já tava ficando meio com sono.
eu tive um pouco de dificuldade para entender. Mas eu acho que agora explicando e relendo algumas coisas, eu vou conseguir fixar mais na minha cabeça. Aí eu fui pesquisar. Sujeito em grau absoluto. O que é isso? Não consegui entender direito. Em grau absoluto. Mas tava dizendo que era tipo, se não tiver um artigo ou pronome demonstrativo, o adjetivo fica no masculino. Tá, relembrei. Primeiro exemplo. Se houver artigo é o, a, e, as, em. Ou pronome demonstrativo, se houver um artigo ou um pronome demonstrativo, que é um pronome demonstrativo, esse, essa, este, estas, aquele, aquela, aquilo, é basicamente isso. Se tiver isso na frase, o artigo ou esse pronome demonstrativo, o adjetivo ele concorda em gênero com o sujeito. Eu li isso, eu falei, que diabo é isso? Que diabo é isso? Eu vou ler de novo pra relembrar. Tá, não relembrei. Aí tava aqui dizendo, é proibido a entrada. É proibido. Eu li errado. Eu falei errado, tá vendo? Não aprendam com o meu erro. É proibida a entrada. Existe, no meio dessa frase, um artigo que dá o sentido para a entrada. É proibida a entrada. Entrada é um substantivo. O adjetivo é proibido. A palavra proibido ou proibir, enfim, proibida é o adjetivo. Então, o adjetivo ele tem que concordar com o artigo que está sendo colocado ali. Se fosse é proibida a entrada, tá certo, porque tem um artigo ali no meio e o adjetivo está concordando com o gênero do artigo, que é a. Então, deu para entender, basicamente? Só que tem umas exceções. Se não houver o artigo ou pronome demonstrativo, que é o que eu já falei, o adjetivo ele vai ficar no masculino. Como, por exemplo, é proibido entrada. Não tem a letra A no meio, que é um artigo que dá o sentido... dá uma direção para uma entrada. Então, o adjetivo fica no masculino. Ok? Aí tinha um outro exemplo, se houver o artigo ou pronome demonstrativo, que é esta cerveja é boa. Esta é um pronome... Ai, que susto, eu fico vendo esse negócio mexer, eu acho que é um bicho. Esta cerveja é boa. Esta é um pronome demonstrativo. Esta, este, esta, esse, essa é um pronome demonstrativo. É boa. É boa. Ah, tá. Esta cerveja é boa. Esta tá no feminino. E cerveja é o nosso substantivo. E o é boa está no feminino, porque é o adjetivo. Então, ele concorda com o pronome nominal, que é esta. Repetindo, esta, pronome nominal, está no feminino. Cerveja, substantivo, é boa. Boa é o adjetivo que dá o sentido à cerveja. E deve concordar com o esta. Agora, não faria sentido se fosse essa cerveja é bom. Também tem um exemplo de contradição, que se não houver o artigo ou pronome nominal ou pronome demonstrativo na frase, aí o adjetivo ele vai ficar no masculino, como por exemplo, cerveja é bom. Não tem um artigo e nem um pronome demonstrativo que dê o sentido de qual gênero que é. Só fala que cerveja é bom. Basicamente isso.